A aula de hoje, então, trata de amostragem por conglomerados. Qual é a ideia? Quando a gente tem a reunião, né, das unidades elementares da população em grupos, então se criam, né, se olhamos para a população em subgrupos e esses grupos que são os sorteados, os chamados conglomerados, a gente tem a amostragem que chamamos de amostragem por conglomerados. Ou seja, neste caso, a unidade amostral agora é formada por mais do que uma unidade elementar. Vamos ver então um esquema, né, para pensarmos um pouco sobre isso. Então nós temos a população, né, que eu representei aí através desses grupos na cor roxa, em degradê. Nós vamos usar em termos de notação que a população ela é dividida em azão, A maiúsculo, conglomerados, ok? E a partir de uma amostra aleatória simples, é feita, né, a realização do sorteio. O objetivo é se chegar nas unidades elementares, mas através da amostragem, né, aleatória simples, se faz o sorteio de Azinho ou A minúsculo conglomerados. A partir daí, né, é que se trabalha com a amostra, bom, enfim, né, daí atingindo o tamanho necessário da amostra que já tenha sido calculado. A ideia aqui é que se tem que se sortear tantos quantos conglomerados forem necessários para se atingir o tamanho mínimo de amostra calculado. O que nós temos aqui, então, a partir dessa ideia, tá? Ou seja, assim, pensarmos o que pode ser vantajoso e desvantajoso, né? Então, veja, nesse outro esquema aqui, né, representado aí como se a população estivesse agrupada em 6 conglomerados, né, e que sejam sorteados 2 conglomerados, aqui nós temos uma representação, então, né, através dos bonequinhos, em que os conglomerados compostos aí pelos sujeitos 5 e 6 e pelos sujeitos 11 e 12 foram selecionados para compor a amostra. Então, a gente tem aqui uma vantagem, que é a facilidade, né, de se chegar nas unidades elementares de interesse. No momento em que é sorteado um conglomerado, se avalia todas as unidades elementares que compõem aquele grupo. Bom, quando é que isso é útil, então? Quando a gente não tem uma lista das unidades elementares, né? Na verdade, a gente já pensou que isso pode ser realmente um problema, dependendo de quem é a população que se deseja investigar, né? E uma grande vantagem, realmente, essa aqui eu acho que é uma das que mais pesam na tomada de decisão dos planos amostrais, quando se decide por se fazer a amostragem por conglomerados, é que há uma tendência de que o custo dessa pesquisa seja menor quando comparadas, né, com amostras feitas por amostragem aleatória simples, pensando aqui em amostras de mesmo tamanho, ok? Entretanto, o que é um preço que se paga, uma desvantagem da amostragem por conglomerados? Isso daí, claro que tem que ser levado em conta, isso tem que ir para a balança, né? Porque ao mesmo tempo que se tem um custo menor, a gente tem a desvantagem de se produzir maiores variâncias dos estimadores. E ainda, né, haver aí acontecer uma dificuldade da análise estatística, porque daí a gente já entra numa complexidade do sorteio dessa amostra que tem que ser levado em conta. Bom, aumentar a variância do estimador, o que isso, né, leva? Leva, por exemplo, quando a gente pensa em intervalos de confiança, em intervalos mais largos. Por quê? Porque o aumento da variância do estimador está fazendo com que nós tenhamos menos precisão naquilo que a gente quer estimar. Então, é um preço importante a ser pago, e aí tem que se pensar como se contorna esse tipo de desvantagem. O que nós temos aqui, então? Tá? Eu coloquei como um exemplo, só para a gente pensar um pouquinho. Eu já falei com você sobre os setores censitários, né? Então, poderia ser a figura aqui com a representação da cidade de Porto Alegre através dos setores censitários, mas só para a gente também não ficar só
vamos dizer assim, pensando nesse exemplo, tá? É muito frequente que se pense em conglomerados, vamos dizer assim, com uma separação concreta sobre onde estão as unidades elementares. Então, por exemplo, né, quando a gente pensa num município, então tem um exemplo aí de Porto Alegre, essa figura que está aqui à esquerda mostra como é possível se mapear o município de Porto Alegre de acordo com os bairros, né? Então tem aqui, isso aqui é do Observa Poa, né? O limite dos 94 bairros de Porto Alegre, né? E aqui há uma outra representação em que aqui é um plano, né? Veio esse mapa do Plano Diretor do Desenvolvimento Urbano Ambiental, onde cada uma das regiões aqui são as chamadas regiões de planejamento. É como, né? Então se trabalha no plano diretor, tá? A estratégia tá aqui, né? De sistema de planejamento. Como exemplo, para eu mostrar para vocês, né, poderiam ser considerados tanto os bairros como essas regiões de planejamento como conglomerados da cidade de Porto Alegre, tá? Então, aí a ideia seria sortear tantos quantos conglomerados fossem necessários para se atingir um tamanho de amostra. Então, o sorteio poderia, por exemplo, ser de bairros ou poderia ser destas regiões de planejamento. Quando a gente pensa em setores censitários, lembrando, né, geograficamente são regiões, né, um pedacinho aqui, enfim, da cidade que abrange cerca, né, de 300 domicílios em média, né, todos eles colocados, né, geograficamente próximos, né? Então vejam que aí é uma vantagem, por exemplo, a gente pensar nessa amostragem por conglomerados, porque no momento em que se sorteia, né, um local, tipo um bairro ou mesmo setor censitário ou uma dessas regiões, e cujo interesse sejam unidades elementares tais como pessoas ou famílias, né? Ao se sortear, por exemplo, um bairro, pode se sortear então milhares de famílias ou milhares de pessoas ao mesmo tempo. Isso traz uma redução de custo, por quê? Porque se nós pensarmos, né, talvez hoje em tempos de pandemia fique um pouco difícil pensar nisso, né, mas de que um entrevistador vai até aquela região do conglomerado sorteado, se vai para um local só e ali se consegue obter informações sobre várias unidades elementares de certa forma muito rapidamente, justamente por uma questão geográfica. Entretanto, qual é a desvantagem que se tem aí, né? Que é esperado que dentro de um mesmo conglomerado os valores, né, são muito parecidos em relação a muitas das variáveis que eventualmente possam estar no objetivo para serem estudadas. Claro que quando eu estou falando, né, que há muitos valores parecidos, né, tem que sempre se ter em mente aquilo que se quer investigar, ou seja, quais são as variáveis envolvidas naquele estudo. Nós temos que ter isso sempre muito em foco. Então, a partir desses exemplos, né, e do que eu já comentei aí, né, então um dos comentários que a gente encontra na literatura sobre a amostragem, né, de uma desvantagem da amostragem por conglomerado ser uma dificuldade, enfim, de análise computacional, análise, né, enfim, a dificuldade analítica, né. O artigo que eu disponibilizei para vocês fazerem a leitura na semana passada, estou contando que vocês já fizeram a leitura desse artigo, né? Ele, na verdade, é um artigo que trata sobre aspectos de amostragem por conglomerados a partir de um exemplo, né? De uma aplicação, né? E lá tem um comentário, tá? Então, claro que com o advento de um desenvolvimento computacional que a gente teve até, eu diria assim, recentemente, né, dos últimos 20 anos, 10, 5 anos, enfim, né, essas dificuldades analíticas, elas na verdade são muito superáveis, né, com os recursos de programação e computação, né. Então, vejam só o que né, aparece nesse artigo, né? Entretanto, os problemas associados ao aumento das variâncias dos estimadores, né? Então, fiz esse comentário, né? Então, a gente tem esse aumento das variâncias, ou seja, a gente tem uma perda de precisão, né? Podem implicar
dificuldades importantes no planejamento amostral, principalmente no que se refere à especificação da precisão. Né? Questão relacionada a quê? Ao tamanho da amostra e à previsão de custos. Isto ocorre porque a magnitude do aumento da variância dos estimadores ao se utilizar um desenho de conglomerados é difícil de ser prevista. Então, a gente tem esta dificuldade, né, de muitas vezes não se saber quanto de precisão estamos perdendo ao optar por amostragem por conglomerados. Uma maneira de se contornar isso, então assim, a análise propriamente dita, né, elas hoje, que é uma desvantagem desse tipo de amostragem, elas já são mais facilmente superáveis, né, pelo nosso desenvolvimento tecnológico, computacional, né, mas a questão de que, quando comparado com amostras de mesmo tamanho, a amostragem por conglomerados perde em precisão comparando-se com a amostra aleatória simples, uma das maneiras de se contornar é aumentando o tamanho da amostra por conglomerados. Na verdade, é levando-se em conta o efeito de delineamento, né? Se vocês estão lembrando aí da amostragem estratificada, quando a gente tem amostragem por conglomerados, nós também temos o chamado EPA, que é o efeito do plano amostral, ou DEF, né? Design Effect, ok? E aí uma maneira de se contornar isso é aumentando o tamanho da amostra. Esse artigo aí, então, vejam, ele é de 2001, né? Ele nem é tão novo assim, mas ele já menciona esses aspectos, então é uma coisa que nós, como estatísticos e estatísticas, nós temos que pensar ao trabalharmos com o planejamento amostral, ou seja, sabermos que ao optar por amostragem por conglomerados, nós temos que contornar as desvantagens, né, que esse plano nos traz, embora ele traga essa vantagem operacional que geralmente quando se coloca na balança é o que tem mais peso, ok? Bom, no esquema que eu falei para vocês, né, que eu coloquei ali até o exemplo dos bonequinhos sendo sorteados, a ideia, tá, inicial para a gente começar a explorar a amostragem por conglomerados é através do que a gente chama amostragem por conglomerados em uma etapa, que nós vamos chamar aí de AC1, que é como consta na apostila da professora Vanessa, em que, qual é o esquema? A partir do sorteio dos conglomerados, todas as unidades elementares que compõem esses conglomerados serão pesquisadas, ok? O que nós temos de diferente disso, e eu vou dizer para vocês, até na prática é o que mais acontece, é o que a gente chama de amostragem por conglomerados em duas etapas, pode até ser mais, tá? Mas com mais detalhes a gente vai entrar também enfim, no estudo da amostragem por conglomerados em duas etapas, em que a primeira etapa é o sorteio do conglomerado e a segunda etapa é o sorteio das unidades elementares dentro do conglomerado, tá? Nós temos a necessidade também de conhecer esta outra abordagem, além da amostragem por conglomerados em uma etapa. Entretanto, nesse primeiro momento, nós vamos ficar focados na amostragem por conglomerados em uma etapa. Sorteou os conglomerados, vamos investigar todo mundo, tá? Bom, o que é importante ou qual é um dos principais recados da aula de hoje? Nós acabamos de ver, né, estudar a amostragem estratificada e é muito importante agora a gente ver algumas diferenças que a gente tem da amostragem por conglomerados em relação à amostragem estratificada. O que acontece? Num primeiro momento, ou num primeiro olhar, nós temos uma população dividida em grupos, tanto na estratificação como na conglomeração. Entretanto, depois a estratégia, né, de execução do plano amostral adotada é que vai basicamente, vamos dizer assim, diferenciar o que acontece em um e outro. Nós temos motivações diferentes para optar por uma amostragem ou outra. Entretanto, lá no final do semestre e provavelmente na carreira de vocês como profissionais da área da estatística, no momento que vocês lidarem com planos amostrais, né, estratégias, enfim, de seleção de amostras, vocês verão que a gente mistura, inclusive podendo no mesmo plano amostral, ele incluir tanto a estratificação como a conglomeração.
Mas o que nós temos de diferença? Então, esse quadro aqui, ele consta na apostila da professora Vanessa e é para fazer uma diferenciação entre a amostragem estratificada e a amostragem por conglomerados. Então, vamos ver. Na amostragem estratificada, cada unidade elementar está em apenas um extrato. Ok. Na amostragem por conglomerados, cada unidade elementar está em apenas um conglomerado. Até aí, ok, tranquilo, né? Cada unidade tem que pertencer somente a um dos grupos definidos, tanto pela estratificação como pela conglomeração. Agora vamos começar a ver um pouco mais de detalhes, tanto de notação como no processo de seleção das unidades. Então, na amostragem estratificada, nós tínhamos visto que nós vamos pensar que a população é dividida em H estratos e cada um dos estratos tem NH elementos. Já a população, quando a gente pensa em subdividi-la, né, através de conglomerados, nós vamos pensar em A grande, né, conglomerados, cada um com B alfa elementos, certo? Essa aqui é uma notação, né, que a gente usa do livro Elementos de Amostragem. Então, se vocês tiverem, né, acesso a esse livro, verão que essa é a notação adotada por este livro. Então, o que é a ideia aqui? Né? Que nós podemos ter, por exemplo, então, na estratificação, estratos que são de tamanhos diferentes, assim como, na verdade, a gente pode pensar que nós temos conglomerados de tamanhos diferentes. Nós veremos com algum grau de detalhe, né, que os cálculos, as contas, elas serão um pouco diferentes. Na verdade, não são os cálculos, né, mas as fórmulas, a apresentação das fórmulas vai depender se B alfa, né, é constante, ou seja, se todos os conglomerados são de mesmo tamanho ou não. Por exemplo, né, lembrando, se formos trabalhar com setores censitários em média tem cerca de 300 domicílios. Então, é uma situação em que a gente leva em conta que os conglomerados são de mesmo tamanho. Isso traz uma facilidade computacional, que quando a Vanessa, né, apresentar, enfim, essa parte computacional no R, né, essas coisas, esses detalhes vão aparecer. Bom, aí vamos pensar então como é que se sorteia os elementos aí, né, que na verdade virão a compor a nossa amostra. Quando a gente tem a amostragem estratificada, através de amostra aleatória simples, dentro de cada extrato serão selecionados um determinado número de elementos. É diferente quando a gente olha para a amostragem por conglomerados, em que, através de amostra aleatória simples, são sorteados tantos quantos conglomerados forem necessários para se alcançar o tamanho da amostra. Então, está representado aí em verde o esquema da seleção das unidades. Aqui, que está no lado direito, há uma representação de que esses dois conglomerados aqui são os sorteados entre os 3 conglomerados que existem na população. Agora, super importante, o detalhe, né, sobre a variância, enfim, que a gente vai pensar dos nossos estimadores. A variância do estimador, então aqui né, pensando aí em Mi-Chapéu, então a variância de Mi-Chapéu na amostragem estratificada depende do quê? Da variância dentro dos estratos. Lembram disso? A gente quer na estratificação que a variância dentro dos estratos seja a menor possível, ou seja, a gente quer estratos que são homogêneos dentro, que é o oposto do esperado para, né? Sempre pensando numa boa estratificação, e aqui eu estou pensando numa boa conglomeração, né? Uma separação por conglomerados. É esperado, então, né, que a variância de Mi-Chapéu aqui dependa da variância agora entre conglomerados. Então, aqui é esperado que a maior parte da variância venha justamente do que se obteve entre os conglomerados, certo? Ou seja, é esperado que a variância dentro dos conglomerados seja tão grande quanto possível. Nós veremos isso com mais detalhe
na próxima aula, que eu vou falar sobre parâmetros. Então, né, nós temos aí essa conclusão que, para maior precisão, os elementos dentro dos estratos devem ser parecidos e as médias dos estratos devem diferir. Aqui está referindo média porque a gente está referindo a Michapel. Já na amostragem por conglomerados, para maior precisão, os elementos dentro dos conglomerados devem ser o quê? Diferentes. E as médias dos conglomerados devem ser similares, tá? Então, tem um exemplo, esse exemplo aqui está na apostila da Vanessa, né? Mas eu acho que é interessante a gente, né, concluir a aula de hoje falando um pouquinho aí de um exemplo, tá? Só para já começar a suscitar algumas reflexões por parte de vocês sobre as diferentes estratégias que nós temos de amostragem. Então, vamos considerar aí, né, então, um exemplo bem artificial, né, bem sala de aula, que nós temos uma amostra aí, uma população de tamanho 6, né, então N igual a 6, e que essa população esteja agrupada em 3 conglomerados, né, então aí nós temos a representação da população através da letra U, né, e sejam esses conglomerados compostos, né, pelos seguintes elementos. O conglomerado 1 tem um elemento, o conglomerado 2 tem 3 elementos, chamados aqui de 2, 3, 4, e o terceiro conglomerado composto aí pelos elementos 5 e 6. Supondo que existe uma variável x aí associada, né, cujos elementos nessa ordem assumam esses valores, né, então através aí do conhecimento dos valores de x, nós podemos calcular μ, né, onde μ, então, aí vai ser igual a 10, tá? A partir aí desse vetor aí de valores da variável x. Supondo aí, então, né, um plano amostral que diga, né, que tenha, né, a ideia de se sortear. Então, veja que aparece a letra A minúsculo, né, 2 conglomerados, pensando num sorteio sem reposição, né, o plano faz com que a gente tenha o seguinte espaço amostral, né? São 3 amostras possíveis, porque isso aqui é a combinação, né, de 3 conglomerados da população 2 a 2. Então, aqui tem uma representação desse espaço amostral, né, que surge a partir de uma amostragem por conglomerados da população 1. Então, as 3 possíveis amostras aí, né, seriam compostas, a primeira amostra aí dos conglomerados 1 e 2, a segunda amostra dos conglomerados 1 e 3 e a terceira amostra composta pelos conglomerados 2 e 3. Vejam como fica o espaço amostral agora, né, a partir, né, dessa conglomeração, né? Então, nós temos que a amostra composta, né, pelo sorteio dos conglomerados 1 e 2 seria dos elementos 1, 2, 3, 4, né? Da amostra cuja composição é dos conglomerados 1 e 3 seriam os elementos 1, 5 e 6, assim como o último seria, né, composto aí dos elementos 2, 3, 4, 5 e 6. Vejam, então, o que nós temos aqui? Nós temos um tamanho de amostra variável. Por quê? Né? Como os conglomerados aqui são de tamanhos diferentes, ao se pensar numa amostragem por conglomerados em uma etapa em que se avalia todos os elementos que compõem os conglomerados sorteados, né? Por exemplo, esse que está aqui no centro, a amostra composta dos conglomerados 1 e 3, ela é composta de 3 elementos. Enquanto, por exemplo, a amostra composta pelos conglomerados 2 e 3, né? Que tinham tamanhos 3 e 2 aqui, né? Respectivamente, vai ser composta, né, a amostra aí por 5 elementos, tá? Então, nós vamos assumir a ideia de que, né, o tamanho da amostra também é uma variável aleatória. Então, veja com um exemplo muito simples, muito básico, né? A gente já pode aí pensar em algumas ideias onde, inclusive, dependendo dos conglomerados sorteados, nós teremos tamanhos diferentes de amostras sendo sorteadas. Por isso que na minha fala eu sempre refiro que a gente tem que sortear tantos quantos conglomerados forem necessários para a gente compor a amostra mínima necessária. Bom, como último recado, então, né, só para salientar,
né, nós temos como um motivo para pensar em fazer a amostragem por conglomerados, né? A ideia de que nós vamos possivelmente ter um custo menor por cada elemento sorteado. Entretanto, nós vamos ter uma maior variância e nós vamos ter um maior problema para a análise estatística. Então, nós vamos agora, né, a partir das próximas aulas, levar em conta aí essas informações para a gente pensar que sempre temos que colocar na balança, né, vamos dizer assim, vantagens e desvantagens para se pensar numa amostragem por conglomerados. E por hoje, né, eu fico por aqui.